Boa noite. Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, porque o teu filho, a tua filha está aqui na tua presença nesta noite. Queremos agradecer, Senhor, queremos pedir perdão pelos nossos erros cometidos. Perdão, Senhor, pelos pecados cometidos por palavras, por pensamentos ou por obras que nós venhamos ter praticado. Purifica, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, e que o Espírito Santo possa estar aqui conosco neste momento. Que Ele tenha todo o direito de andar sobre nós, em nosso meio, e que tudo que venha a ser falado ou feito aqui nesta noite seja para honrar e glorificar e bendizer o teu santo nome. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Amém. Eu sei que eu não vou falar tudo que eu queria falar nesta noite, mas eu tenho certeza que aquilo que é necessário para você hoje, o Espírito Santo vai falar. Eu tenho certeza de que enquanto eu estou aqui na frente falando, o Espírito Santo vai estar colocando algo na mente e no coração de cada um de vocês, amém? Livro de Lucas, capítulo 22. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também. Lucas, capítulo 22, verso 39. Lucas 22, verso 39. Amém? Na minha Bíblia diz assim: E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava. Verso 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Somente até aqui. Nós sabemos que Deus, Ele é um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus que criou tudo perfeito. E na criação de Deus, Ele criou tanto ser humano, como também criou anjos, aonde a gente denomina de anjos querubim, serafim, mensageiro e por aí vai. Deus criou tudo perfeito. Mas houve um momento nessa perfeição de Deus que um anjo se rebelou contra Deus. Esse anjo, ele foi expulso do céu. Mas Deus, ele não queria que os anjos fossem, de certa forma, expulsos junto com o diabo, como a gente conhece, como a Bíblia relata, o diabo, Satanás. Deus, ele não queria expulsar os anjos, ou deixar os anjos ficar por uma decisão dele mesmo. Aí Deus fez a seguinte pergunta para os anjos, para que ele pudesse escolher de que lado eles gostariam de estar. E aí o livro de Apocalipse chega a relatar que uma terça parte dos anjos, eles decidiram ficar do lado de Lúcifer, do lado do inimigo de Deus. E a gente sabe muito bem que a Bíblia diz que o diabo, ele foi expulso aqui para a terra, e junto com ele a terça parte dos anjos. Sabemos que a quantidade de anjos a gente não tem como contar. João, ele relata que a quantidade de anjos criada por Deus é de milhares, miríades de anjos, ou seja, um número incontável. A terça parte desses anjos decidiram ficar do lado de Satanás, e ele foi expulso aqui para a terra. O diabo, ele sabia que não conseguia vencer Deus, não conseguia atingir Deus, então ele usou de estratégia: eu vou ferir o filho, a criatura de Deus, porque se eu ferir a criatura de Deus, então eu vou estar ferindo o próprio Deus. E ele usa ali a sua artimanha, ele coloca o seu plano em ação. O plano de Satanás era fazer com que a mulher pecasse, porque Deus, ele
estabeleceu um limite para o ser humano. Deus, ele olha para o ser humano e diz assim: olha, você pode se alimentar, você pode desfrutar de toda a árvore que existe no jardim, mas existe uma árvore que é do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore, desse fruto, você não coma, você não deixa, porque no dia que você comer, você vai morrer. Naquele momento, Satanás ele encontra uma forma de mexer com Deus. Satanás ele pensa: se eu fizer com que o homem peque, com que a mulher desobedeça a Deus, então Deus vai ter que cumprir com a sua palavra, porque se Deus não cumprir, eu vou poder falar para os anjos de Deus, eu vou poder falar para os anjos que não escolheram ficar do meu lado, que Deus, ele não é um Deus de confiança. Se Deus não matar, como ele disse, então eu vou poder dizer para os anjos que Deus não é um Deus que mereça a nossa confiança. Mas se Deus cumprir com a sua promessa de matar, então eu vou falar para os anjos que não aceitaram ficar do meu lado, que Deus ele é um Deus arbitrário, que Deus ele é um Deus rigoroso, que nós não temos livre-arbítrio, que nem ele fala, porque se nós não obedecer, então ele mata nós. Que Deus é esse? Então, na mente de Satanás, ele estava com uma carta na manga, a ponto de dizer assim: eu agora peguei Deus ou de um jeito ou de outro. Eu não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio de Joãozinho. Então, muito bem, louvado seja Deus. Na mente de Satanás, ele estava com uma carta poderosa na mão. E quando a mulher se afasta do seu esposo, quando a mulher ela vai caminhando para aquela árvore, quando a mulher vê aquela serpente falar com ela, ela cai em tentação, e todos nós aqui, creio que todos nós conhecemos a história, ela cai, peca e leva algum fruto para o seu esposo, e seu esposo também se alimenta daquele fruto e peca. A Bíblia continua relatando, e Jesus ele vem, Deus ele vem ali no jardim do Éden, e aí há um ponto importante que eu queria destacar nesta noite. Deus mataria a mulher ou deixava a mulher viver? Uma coisa que vai ilustrar bem é o seguinte: conta-se uma história que um pai falou para o seu filho e pediu para que o seu filho não fizesse determinada coisa, porque se ele fizesse, quando ele voltasse de viagem, aquele menino ia dormir no porão. E o porão para aquele menino seria um lugar bastante ruim, era escuro e ele tinha muito medo. Era uma forma do pai castigar o menino sem bater, sem fazer coisas do tipo. E aquele menino, ele acabou desobedecendo o pai. E o pai, quando chega de viagem, o menino tinha desobedecido. E aí o pai pega o menino e diz assim: meu filho, eu não falei para você que se você me desobedecesse, você ia dormir no porão? E aí o menino chorando, pedindo perdão. Mas o pai diz assim: olha, eu tenho que cumprir o que eu falei, porque senão, que pai é esse? Né? Que palavra de pai é essa? Aí o pai pegou o seu menino, levou para o porão, abriu a sua porta, deixou o menino lá e saiu, fechou a porta. Mas quando ele vai subindo os degraus da escada, ele escuta o seu filho chorando desesperadamente, porque estava no porão sozinho. O pai se emocionou, se ajoelhou, sentou na escada, chorava. Era o pai chorando na escada e o menino chorando no porão. E aí o pai, comovido pelaquela ação, pelo que o menino estava passando, voltou, abriu a porta e disse: meu filho, eu não posso voltar à minha palavra. A minha palavra tem que se cumprir. Eu falei que se você me desobedecesse, você dormiria no porão. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu vou dormir aqui com você. Você vai ter que passar a noite aqui no porão, mas eu vou dormir aqui com você. E ali abraçou o seu menino, e o menino criou coragem, né? E passaram a noite no porão. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o ser humano. Deus, ele não podia voltar a sua palavra atrás. Ele disse assim: se você comer do fruto, você morre. Ele não podia voltar a sua palavra atrás.
E aí Deus diz assim: olha, já que você pecou, você vai ter que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas olha, em vez de eu matar vocês, é vocês que vão me matar. Você já imaginou isso? Deus dizer para aquele casal: em vez de eu matar vocês, é vocês que vão me matar. E aí Deus, ele estipulou ali uma promessa que está no Gênesis, aonde a mulher ia dar à luz um filho, a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente, o que a serpente ia fazer era simplesmente ferir o calcanhar daquele menino. O tempo se passou. Jesus vem no ventre de Maria, nasce, e quando Jesus nasce, Satanás ele se lembra da promessa que Deus tinha feito lá no jardim do Éden. Satanás sabia que aquele menino era quem poderia destruir ele. E Satanás diz: esse menino não pode se criar, esse menino não pode viver, esse menino não pode crescer a ponto de chegar lá e decretar a minha falência, o meu fim. E aí aquele ser, Satanás, ele faz de tudo para matar aquele menino. Aí Satanás usa o rei para que lance um decreto e todos os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos, porque ele acreditaria que se Jesus morresse, aí ele estava livre, ele tinha vencido. Mas aquele menino ele estava sendo protegido por Deus. Aquele menino ele nasceu, ele cresceu com segurança, e houve um tempo, aproximadamente ali com seus 30 anos, ele chega a se batizar. Joãozinho, por que Jesus se batizou? Se o batismo ele simboliza morte para o pecado e ressurreição para a vida. Jesus tinha pecado para poder se batizar? Se eu perguntasse para vocês, creria que vocês diriam que não. Jesus não tem pecado. Então certo, Jesus não tem pecado. E por que Jesus se batizou? Primeiro, Jesus se batizou para nos dar o quê? Exemplo. Correto. Segundo ponto, Jesus se batizou porque com 30 anos Jesus precisava iniciar o seu ministério. Todos nós, quando nós se batizamos, nós estamos iniciando o quê? Um ministério. Então Jesus se batizou para iniciar o seu ministério. Jesus se batiza, e quando Jesus se batiza, a Bíblia diz que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Quem chega lá? Satanás. Satanás se aproxima de Jesus e diz o quê? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão e faz o quê? E come. Aí o que é que Jesus diz? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás se aproxima de Jesus e faz outra pergunta. A Bíblia diz que Jesus é levado a umas alturas e diz assim, Satanás diz: olha, se atira daqui abaixo, porque está escrito. Não é da palavra de Deus que vai viver o homem, então está escrito. Está lá na Bíblia que Deus ordenará aos anjos que te segure para que você não tropece em nenhuma pedra. Aí Jesus diz também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Só que Satanás ele não desiste. Satanás ele vai à frente e diz assim: olha, está vendo aqui tudo isso? Aí mostrou tudo que é de maravilha no mundo. Aí Satanás diz: isso aqui, tudo isso aqui foi me dado. Tudo isso aqui é meu. E eu te darei se você se ajoelhar, se prostrar diante de mim e me adorar. Você sabe o que Jesus disse? Arreda-te daqui, porque somente a Deus adorará e dará culto. Também está escrito. O tempo se passa. E aí a gente chega aqui no Getsemane. Satanás não venceu Jesus no céu. Presta bem atenção. Satanás não venceu Jesus no jardim do Éden.
Satanás não venceu Jesus quando criança. Satanás não venceu Jesus no deserto. E Satanás não vencerá Jesus nunca. Amém? Porque Jesus é mais do que vencedor. Nós chegamos aqui no Getsemane. Satanás olhava para Jesus quando era bebê e diz assim: eu preciso matar esse menino. Só que houve um momento que Satanás não queria mais matar Jesus. Houve um momento que Satanás queria que Jesus pecasse. Porque se Jesus morresse depois do batismo, decretaria o fim de Satanás. Então Jesus não podia morrer mais. Antes de Jesus se batizar, Jesus podia morrer. Mas depois que Jesus inicia o seu ministério, Jesus não poderia morrer mais. Porque no dia que Jesus morresse, decretaria o fim de Satanás. Então Satanás não queria mais que Jesus morresse. Satanás queria que Jesus pecasse. Porque se Jesus pecasse, Jesus não era mais o Salvador. Jesus precisaria de um Salvador. Houve um momento que Satanás não queria mais que Jesus morresse, que Jesus pecasse. Ele queria que Jesus desistisse. E quando nós chegamos aqui no Getsemane, quando nós olhamos aqui a oração de Jesus, tem duas partes. Jesus se ajoelha, ora a Deus e diz: Pai, se possível, afaste de mim o quê? Este cálice. Eu fico tentando imaginar Satanás e a terça parte dos anjos em um pensamento só: desista, desista. O texto é claro em dizer que Jesus diz assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aí ele diz: mas não faça a minha vontade, e sim a tua. Em certo ponto, Jesus diz assim: Pai, eu não queria passar por isso. Eu não quero passar por isso. Alguns comentaristas dizem que ali era o ponto máximo do sofrimento de Jesus. Porque foi naquele ponto ali que Jesus ele olhava para frente e olhava para trás. Foi naquele ponto que Jesus olhava para frente e via tudo que ia sofrer. Ele olhava para frente e dizia assim, ele via o que ele ia passar, a zombaria que ele ia passar, o sofrimento que ele ia passar. Aí ele dizia: Pai, eu não quero passar por isso. Se existe uma forma de salvar aquele povo de Itapicuru, aquele povo do Catuzinho, se existe uma forma de salvar eles, que o Senhor faça. Quando ele faz essa oração, o diabo, os anjos que estavam do lado do diabo, pensavam em um só pensamento: desista, não vai à frente, desista. Quando Jesus faz essa parte da oração, Satanás ele para um pouco e diz assim: nós ainda temos uma chance, ele pode desistir. Mas quando Jesus termina a sua oração e diz assim: mas que não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Aí eu fico imaginando os ombros de Lúcifer, dos anjos maus, recaindo assim, como que diz: nós não tem jeito, ele não vai desistir. Aí no pensamento do diabo diz: já que nós não conseguimos destruir ele quando pequeno, já que nós não conseguimos fazer com que ele pecasse, já que nós não conseguimos fazer com que ele desista, nós vamos fazer com que a morte dele seja a pior morte que possa existir. Aí você imagina o que Jesus passou. Você imagina Jesus assentado, alguém tapando a visão dele,
dando bofetada e ainda pergunta: se tu é profeta, diz quem te bateu. Imagina Jesus sendo pregado em uma cruz, aonde aquela cruz não foi feita para Jesus. Carpinteiro nenhum fez uma cruz para Jesus. Aquela cruz que Jesus foi pregado não foi feito para ele. Aquela cruz que Jesus foi pregado foi feito para Barrabás. Barrabás era um homem mais robusto, mais graúdo, posso dizer assim. Aí alguns relatos dizem que na hora que pregaram a mão de Jesus, que foram a pregar a outra, o buraco que tinha sido feito na cruz não alcançava, e aí amarrava uma corda na mão de Jesus, esticava a ponto da mão chegar no lugar certo para o prego entrar. Imagina o sofrimento de Jesus. Antes do acontecimento, alguém olha para Jesus e diz: ele se diz o rei, e o rei precisa de uma coroa. Vamos fazer uma coroa para ele. Faz uma coroa de espinho e coloca na cabeça de Jesus, para não cair. Aperta essa coroa para entrar com força, rasgando o couro cabeludo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus não disse nada, como uma ovelha muda sendo levada para o matador, não abriu a sua boca. Imagina o sofrimento que Jesus passou. Pouco antes dele entregar o seu espírito a Deus, ele teve sede, e ele diz: dá-me de beber. Molharam uma esponja de vinagre e levaram na ponta da lança e deram para ele beber. Eu não sei quantos aqui já ouviu falar, mas naquela época essas esponjas eram o papel higiênico dos banheiros. Imaginam que aquele povo estava tentando transmitir, fazendo aquilo na boca de Jesus. E tudo isso que ele fez foi por mim e por você. Eu queria tirar algumas lições do que eu falei aqui nesta noite. Você sabia que Jesus venceu no céu? Sabia, né? Ele venceu no céu. Você sabia que Jesus venceu no Éden? Você sabia que Jesus venceu quando criança, quando bebezinho? Você sabia que Jesus venceu no deserto? Você sabia que Jesus venceu no Getsemane? Pois bem, na cruz ele também venceu. Ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Está consumado. O que era para fazer foi feito. Jesus não quer que nenhum de nós se perca, presta bem atenção. Ele não quer que nenhum de nós se perca. O que precisava ser feito para mim e você se salvar, Ele fez. Quando Ele na cruz diz: Pai, está feito, está consumado, o que precisava ser feito para a minha salvação e para a sua salvação, Ele fez. Agora eu não poderia passar uma mensagem dessa, falar isso e não tirar algumas lições para a nossa vida. Se Satanás se ele pudesse, que ele não pode nada, não cai uma flor de uma árvore se não for por permissão de Deus. Mas se ele pudesse tirar a vida de alguém, você acha que ele ia tirar de uma pessoa que já se batizou ou de uma pessoa que ainda não se batizou? Eu queria que você pensasse um pouco na mensagem. Antes de Jesus se batizar, o que era que Satanás queria fazer com ele? Matar. Antes. Mas depois que Jesus se batiza, Satanás não quer mais matar Jesus. Antes de você se batizar, você sabe o que é que Satanás quer fazer com você? Tirar a sua vida. Joãozinho, por que ele não fez ainda? Porque Deus é misericordioso. E Deus não permite que ele faça isso.
Mas se fosse da vontade dele, era apagar a vida de pessoas que ainda não se batizaram. O que é que Satanás ganha tirando a vida de uma pessoa que já se batizou, que já aceitou Jesus e que está vivendo uma vida para Cristo? O que é que ele ganha? Nada. Se ele chegar a tirar a vida de uma pessoa dessa, aquela pessoa, quando Cristo voltar, ela vai ressuscitar, ele não ganha nada. Mas se ele tirar a vida de uma pessoa que ainda não tomou a decisão de ser batizada, de ser uma nova criatura, aí ele ganha algo. Por isso, se você está ouvindo, é isso que Paulo diz, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo hoje, não deixe para tomar sua decisão amanhã, porque o amanhã não pertence a nós. Nós não sabemos se amanhã nós estamos vivos.